no nosso ambiente virtual, tá? Para a nossa última aula ministrada, né, por mim e pela professora Denise, na disciplina da Ebiatria. Por quê? As duas próximas aulas será a apresentação dos seminários que vocês estão realizando. Então, nós escolhemos para a última aula o tema manchas extrínsecas e intrínsecas e sobre o clareamento dental. Seguindo. O objetivo hoje vai ser identificar e tratar as manchas extrínsecas e também identificar e tratar as manchas intrínsecas que têm causas pré-eruptivas e pós-eruptivas. E também como empregar as técnicas e como escolher o material mais adequado que a gente utiliza para realizar o clareamento dental. A referência bibliográfica que já foi postada para vocês, foi escolhido 3 artigos como relatos de caso, tá? Sobre clareamento caseiro de dentes vitais, um que foi analisado o clareamento dental caseiro, realizado com diferentes produtos, e o clareamento dental em consultório. E também o nosso caderno, os livros recomendados já da nossa bibliografia, e vocês também podem estar complementando os conhecimentos de vocês nos artigos científicos que tem, né, no Google Acadêmico e outros sites. Seguindo. Vou começar falando sobre o que é saúde segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Saúde não é apenas a ausência de doença ou enfermidade. Nas minhas leituras, nos artigos, né, nesses sites, eu encontrei aqui um trechinho que eu achei bastante interessante e que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Que a beleza é um fator determinante na autoestima. E essa é crucial nos relacionamentos interpessoais. Alterações na aparência podem refletir no comportamento psicológico e social do ser humano. E essas mudanças podem ser desde o simples disfarce do problema até a total introversão do indivíduo. Às vezes, pessoal, o nosso paciente ebiátrico, ele está tão incomodado com alguma alteração que ele tem, tá, no seu sorriso, seja ele por problemas ortodônticos, seja eles por manchas, que é o tema da aula hoje, isso causa um problema de baixa autoestima muito grave, porque, como já foi falado, o adolescente ele tem a necessidade de ter uma aceitação pelos grupos, né? Um grupo que ele escolhe, né? Para poder participar. Seguindo. Qual é a origem das manchas dos dentes? Nós temos as manchas extrínsecas, que são aquelas manchas que está na película adquirida, tá? E temos as manchas intrínsecas, que elas são distribuídas em manchas pré-eruptivas, que é durante a formação do dente, e a pós-eruptiva, que são aquelas manchas que foram adquiridas, que nós vamos daqui a pouquinho falar as causas. Para a gente descobrir qual a origem das manchas, nós vamos ter que realizar uma anamnese bem criteriosa e um exame clínico após uma boa profilaxia com um campo limpo, seco e bem iluminado para descobrir qual a causa da pigmentação dental. Podem me interromper, tá? Se precisarem de esclarecimentos. As manchas extrínsecas, elas podem ser causadas por antibióticos, porque tem antibióticos que são líquidos e possuem corantes, tá? Medicações com sulfato ferroso, que é aquele ferro que utiliza para tratamento de anemia ferropriva.
nós temos as bactérias que pigmentam o biofilme dental de cor laranja, de cor verde, tá? Com os nomes escritos aqui para vocês, e as manchas extrínsecas causadas por bactérias de cor negra, que nós vamos comentar um pouquinho sobre ela na aula, que é a bactéria cromogênica ou bactéria Prevotella melaninogênica. As manchas extrínsecas também podem causar pela clorexidina, como já foi mencionado para vocês em aulas anteriores, que a clorexidina, com uso prolongado, elas podem ter manchamento dos dentes pelos corantes presentes no café, no açafrão, açaís, nas bebidas artificiais e também nós temos a nicotina, que é o manchamento para os pacientes usuários do tabaco. Seguindo. O que seria a bactéria cromogênica? Muitas das vezes, essa bactéria, também chamada de Prevotella melaninogênica, ela forma pigmentações nos dentes, formando uma linha próxima à gengiva. Muitas pessoas acreditam que essas manchas são causadas por antibiótico, pela medicação contendo ferro ou até mesmo pela nicotina. Mas nem sempre é por isso. Então, essas bactérias, né, quando estão presentes, elas vão pigmentar o biofilme dental. Não existe um fator claro que causa essa alteração. Mas sabe-se que o pigmento é resultado da interação entre bactérias e salivas, tá? E também não tem um remédio para fazer com que ela desapareça. A única coisa que não está bem esclarecido é que, às vezes, a criança ela pode ter muitas manchas pela Prevotella e quando o paciente chega na fase da adolescência, ela vai diminuindo até a sua total extinção. Seguindo. Então, as pessoas que têm essas manchas enegrecidas, como mostra a imagem, tá? Aqui, vocês estão observando que essas manchas, ela é de forma difusa, seguindo toda a linha, tá? Cervical do dente, próximo à margem gengival. Então, o comprometimento estético é muito grande e essa remoção, ela é indicada para manter a saúde bucal. Quando faz o exame histopatológico dessas manchas, o que nós vamos encontrar? Então, nós vamos encontrar uma alta quantidade de cálcio, potássio, seguindo, professora, e um composto ferroso insolúvel, além da bactéria, da Prevotella. O que seria esse componente ferroso insolúvel? A Prevotella, ela vai sintetizar, tá, o sulfeto de hidrogênio, que vai fazer uma interação com o ferro da saliva, formando esse componente ferroso insolúvel. Nos artigos também, eles relatam bastante que quem tem essas manchas pela Prevotella, esse paciente tem uma baixa prevalência da doença cárie. Então, se a gente considerar que a composição dessas manchas possui cálcio e fosfato, então é fácil a gente chegar a essa conclusão, certo? Até aqui tudo certo? Seguindo. Então, esse exemplo, tá, dos alimentos que provocam manchas extrínsecas. Como vocês observam, são todos alimentos que possuem corantes em sua composição. Seguindo. Pode seguir. Medicamentos, porque esses medicamentos possuem muito corantes. É muito comum chegar ao consultório pacientes com a mancha do sulfato ferroso, tá? Então, quem que vai nos determinar se a mancha é pelo sulfato ferroso ou se a mancha é pela Prevotella? Uma boa anamnese, porque se o paciente relata que ele não usa o medicamento para repor o ferro, então não é por sulfato, tá? Seguindo.
e os pacientes usuários, né, do tão terrível cigarro, que vai ser bem comentado com vocês no seminário da próxima semana, das manifestações bucais, das manifestações sistêmicas. Aqui, exemplos de manchas extrínsecas. Pessoal, essas manchas causam uma autoestima muito baixa. O paciente, às vezes, vai sorrir, ele coloca a mão na boca, ele fica isolado, ele não quer ter um convívio social, tá? Passando, seguindo. Manchas extrínsecas. Lembrando que as manchas extrínsecas são removidas com uma boa profilaxia profissional, onde a gente utiliza pasta profilática ou creme dental com pedra pómez de baixa granulação. Nós podemos também utilizar os jatos de bicarbonato, uretas periodontais e o aparelho de ultrassom. Seguindo, lembrando que toda profilaxia deve ser realizada após uma aplicação tópica de flúor. Porque quando a gente realiza esse polimento da superfície do esmalte, nós estamos removendo mineral. Aí nós vamos repor, tá, esse mineral logo em seguida. E quando tem essas manchas, nós vamos orientar o nosso paciente para visitas periódicas a cada 3 meses ou quando as pigmentações surgirem, no caso de ser por bactérias cromogênicas ou pela Prevotella, que tem o mesmo nome. Então, em relação às manchas extrínsecas, alguma dúvida? Professora Denise, quer complementar alguma coisa? Não, tá tudo certinho. Meu microfone tá escutando, né? Tá. Tá atrapalhando o som aqui não, né? Pessoal, essas manchas, às vezes, o paciente, às vezes não, na maioria das vezes, quando essa mancha é crônica, o paciente não consegue remover com a remoção mecânica que ele faz em casa, né? Com a escovação dental, tá? Então, tem que ser realizado mesmo uma profilaxia profissional. Seguindo. Bom, as manchas intrínsecas e intrínsecas pré-eruptivas, tá? E intrínsecas pós-eruptivas, elas vão ser tratadas pelo clareamento dental. O clareamento dental, ele é um método estético não invasivo, tá? E nós vamos remover nada de estrutura dental. Ele é eficiente, econômico e que vai preservar a estrutura dental. No caso, só não vai preservar quando é um clareamento interno, tá? Que a gente vai conversar, que quem realiza, na maioria das vezes, quando indicado, é o endodontista. E as técnicas de clareamento, nós vamos falar aqui de 2 técnicas. A técnica caseira, a de consultório e a que a gente associa ambas. Então, as manchas intrínsecas pré-eruptivas são aquelas formadas durante a formação do dente. Ou que são manchas pela tetraciclina. Vocês sabem que a tetraciclina ela tem afinidade, né, seletiva tanto pelo dente quanto pelo osso, tá? A fluorose dental, que acontece no período de mineralização dental, quando tem um excesso de ingestão de flúor sistêmico. Manchas intrínsecas, no caso de amelogênese imperfeita e dentinogênese imperfeita, que vocês sabem que é uma alteração de estrutura que acontece no período de histodiferenciação. Manchas por hereditariedade, manchas por doenças hepáticas, por processos virais, né, as doenças exantêmicas, né, que no caso é a rubéola, a catapora. Essas doenças podem ocorrer manchamento nos dentes. Processos infecciosos, deficiências nutricionais, tá? Fatores locais também, como trauma, infecções nos dentes descidos, no caso também pode ter
manchas, né? Alterações hipoplásicas, um defeito quantitativo, que às vezes aquela deficiência de esmalte pode ter um manchamento, ou pode vir manchado também, as hipomineralizações e o traumatismo dentário que acontece durante o nascimento, tá? Do bebê. Às vezes pode acontecer traumas que vai alterar a formação do dente, vindo com alterações de cor. Seguindo. E as manchas intrínsecas pós-eruptivas, quais seriam elas? O envelhecimento fisiológico do dente. Vocês sabem que o dente, que quem confere a cor do dente é a dentina, tanto que na cervical, onde tem, e o esmalte, né? Quanto mais mineralizado é o dente, mais o esmalte é translúcido. Então, o esmalte, ele recobre a dentina. Na região cervical, onde nós temos uma pouca quantidade de esmalte, é mais amarelada, e na região incisal, onde nós temos nenhuma quantidade de dentina, é totalmente radiolúcido, bem transparente. Então, como que tem o envelhecimento fisiológico do dente? À medida que o dente vai desgastando, vai participando das forças mastigatórias, da abrasão, tanto química quanto a fisiológica. Então, o esmalte vai sendo desgastado e a dentina vai ficando mais evidente e o dente vai ficando mais escuro. Nós temos os traumatismos pós-erupção, tá? Nós temos traumatismos de causas endodônticas, que são as necroses, as reabsorções internas e externas, materiais obturadores que causam manchamento dos dentes, como óxido de zinc-ogenol, pastas odoformadas, hemorragia pulpar, calcificação distrófica da polpa, que às vezes nessa situação da calcificação o dente torna-se totalmente amarelado, muito comum em incisivos centrais permanentes que sofrem traumatismo. E as restaurações defeituosas de resinas que vai provocando manchamento. As restaurações de resina, muito importante que tem um excelente polimento, porque quando a resina é porosa, ela vai favorecer o acúmulo dos corantes na porosidade. Seguindo. Só um comentário, Diana. Em relação às causas endodônticas, por isso que o endodontista, a pessoa que vai realizar um tratamento endodôntico, deve ter aquele cuidado, aquele capricho de depois de realizada a obturação do conduto radicular, não deixar restos de materiais ali no local da câmara pulpar, onde fica ali em contato com a coroa. Que às vezes acontece, tem gente que larga cimento, resto de cimento, gutta-percha. Então, fazer a limpeza bem caprichada para não levar esse tipo de manchamento no dente, pós-tratamento endodôntico. Às vezes, até o teto da câmara pulpar, que não foi removido adequadamente. De sangue, né? Uhum. De restos necróticos. Isso. E quando for realizar um tratamento endodôntico em dente permanente, porque em dente descido a gente tem todo o cuidado, claro, mas como o nosso paciente é biátrico, então aquela câmara pulpar, ela tem que estar muito limpa. Pega uma bolinha com álcool, limpa a câmara, tem que cortar o cone de gutta-percha, uns 2 milímetros ali abaixo, tá? Colocar um material para vedar, para que não tenha um manchamento do dente. Mas vai falar um pouquinho sobre isso lá no final, tá? Da aula. Então, quais são as indicações do clareamento dental? Então, o escurecimento fisiológico, já foi falado, que à medida que o esmalte vai sendo desgastado, o dente vai ficando mais escuro. Dentes escurecidos por causa genética. Às vezes, o adolescente de 11 anos está com o dente super amarelado. Não é um escurecimento fisiológico. Então, no caso, é uma causa genética. As fluoroses, que a gente sabe, né? A fluorose, aquelas estrias que são em dentes homólogos, quando ela é muito severa, o dente depois ele fragmenta na boca, ele é um dente poroso. Então, os alimentos, né? Os corantes presentes nos alimentos que vai ocasionando esse escurecimento, este manchamento. Os dentes manchados por tetraciclina,
escurecimento por traumatismos dentários e os dentes manchados devido a problemas endodônticos, como dentes que estão tendo processo de necrose. Às vezes o dente, sabe, ele começa a ter um escurecimento. Quando a gente vai realizar a pega radiográfica ou teste de vitalidade pulpar, esse dente não tem vitalidade mais ou tem já uma lesão na região periapical. As irrigações, como a professora Denise falou, tem que ser muito bem realizadas, tá? Muito cuidado com hemorragias na hora de instrumentar, irrigando sempre. E não pode ter a limpeza insuficiente de materiais na câmara pulpar. Então, a câmara pulpar tem que estar isenta de qualquer material endodôntico. Seguindo. E as contraindicações? Então, sempre, mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem realizar, tá? Porque, gente, é um medicamento. E esse medicamento, ele também tem efeitos colaterais. Pacientes que estão com estado geral de saúde debilitado também não podem realizar. Pacientes fumantes não podem. Pacientes alérgicos aos agentes clareadores. Dentes com muita sensibilidade, né? No caso aqui, pacientes com processos erosivos, tá? Com recessões gengivais, dentes pacientes que têm a doença cárie, doença periodontal, e dentes com restaurações também a gente não indica. Por quê? Quando o paciente tem dentes com muitas restaurações, todas elas devem ser trocadas depois. E a gente recomenda ficar trocando restauração? Não é a nossa linha, porque não pode ter nenhum desgaste de estrutura dental sadia, tá? Hoje é máxima preservação, então não é recomendado para pacientes que têm inúmeras restaurações de resina. O meu paciente abiático do consultório, né, do meu consultório, como é que eu faço para estimulá-los a ter uma excelente higiene? Principalmente os usuários de aparelho ortodôntico. Vamos cuidar da saúde bucal, porque assim que remover o aparelho ortodôntico, nós vamos realizar o clareamento. Se tiver alguma lesão de cárie, não pode ser realizado. Aí é um cuidado que eles têm, porque é o sonho deles, né? Eles já têm essa filosofia, que quando ele tirar o aparelho, vai clarear os dentes. Seguindo. Então, exemplos de manchas intrínsecas, tá? Alguns casos, pessoal, a gente não consegue clarear. Por quê? Tem uma porcentagem que não vai responder, tá, aos agentes clareadores. Por isso que quando a gente vai realizar, ele tem que assinar um termo no consultório, certo? Que eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre isso. Seguindo. Manchas intrínsecas, neste caso aqui foi pós-eruptiva, certo? Se vocês avaliarem o dente 21, ele tem um escurecimento, tá? Provavelmente, da primeira e da segunda imagem, provavelmente, no caso, tem que realizar uma boa anamnese, um bom exame radiográfico, provavelmente pela realização de uma terapia endodôntica. Esse dente, voltando só um pouquinho, essa última imagem, onde tem o dente 11 e o 21, pessoal, aqui também nessa imagem à esquerda aqui, o dente 11, nós temos que fazer uma anamnese bem criteriosa para ver a causa, porque tem situações que o clareamento não vai ser a técnica ideal para clarear, tá? Não adianta a gente criar uma expectativa muito grande no paciente em determinadas circunstâncias para que depois ele não fique frustrado, fique sentido com a gente, achando que a gente não realizou o melhor, tá? Então, tem as limitações e tem as indicações. Seguindo.
Então, o que é o clareamento dental? Nós vamos aplicar um gel, tá? À base de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. O peróxido de carbamida tem com carbopol e sem carbopol. Geralmente, a gente escolhe o peróxido de carbamida com o perbopol, porque ele confere ao medicamento um gel mais espesso, ele vai ficar aderido por mais tempo ao dente, eliminando o oxigênio gradativamente. Por isso que o peróxido de carbamida com carbopol, ele causa menor sensibilidade. Dependendo da técnica, o procedimento pode ser realizado ou no consultório, ou a gente chama de clareamento dental caseiro. E também podemos fazer associação de ambos. Seguindo. No clareamento caseiro, nós vamos utilizar, se for o peróxido de carbamida, nós vamos utilizar na concentração de 10 a 22%. E se for o peróxido de hidrogênio, de 6 a 9%. Alguns falam de 3 a 9%, varia um pouquinho. O que acontece? Como que funciona o clareamento? As moléculas que estão pigmentando o dente são moléculas de carbono de alto peso molecular. Então, esses clareadores, eles vão quebrar essas moléculas em moléculas menores, tá? Que são mais claras, que nós vamos mudar a configuração óptica do dente, tornando eles mais claros, certo? Então, o medicamento, no caso, o peróxido de hidrogênio, quando ele entra em contato com a superfície do esmalte, ele vai com o dente, vai penetrar a superfície do esmalte, vai atingir a dentina até o tecido pulpar. Ele vai se degradar em oxigênio e água. E o peróxido de carbamida, primeiro ele vai se degradar em peróxido de oxigênio e depois em dióxido de carbono e água. O clareamento dental caseiro, então, nós vamos utilizar, como eu já falei, ou peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, tá? Que são materiais de baixa concentração. O de consultório, nós vamos utilizar já em altas concentrações. No caso, peróxido de hidrogênio, de 30 a 38%, e o peróxido de carbamida, de 35 a 37%. Seguindo uma regra geral, tá? Não absoluta, geral. Clareamento dental caseiro, a gente tem uma preferência pelo peróxido de carbamida com carbopol, e o clareamento dental de consultório, nós temos uma preferência pelo peróxido de hidrogênio, certo? Seguindo. Então, aqui nós temos as imagens dos antes e depois, tá, pessoal? Então, o paciente fica muito satisfeito, a autoestima dele fica muito elevada. Lembrando que os dentes clareados dão uma aparência mais saudável, dão uma aparência de dentes maiores, tá? Então, a gente motiva. Lembrando que sempre avisar ao paciente antes de começar que tem aquela pequena porcentagem que não vai responder ao clareamento. Seguindo. Pode seguir. Exemplos, né, de materiais. O que eu vou sortear hoje é essa imagem aqui do canto da direita, que é o Power 20 a 16%. Então, por que esses medicamentos, peróxido de carbamida, no caso este a 16%, praticamente não causa uma sintomatologia dolorosa? Porque ele tem carbopol. Então, esse medicamento, ele é mais espesso, vai ficar mais aderido ao dente, que ele o oxigênio vai sendo liberado aos poucos. Pode seguir. Qual que é o método de ação? Como que esses géis, eles vão funcionar? Né? É uma reação de óxido-redução, como já foi falado anteriormente.
eles vão fragmentar as macromoléculas escuras, que são moléculas de carbono de alto peso molecular, tá? Em moléculas menores, mudando as propriedades ópticas, resultando em dentes mais claros. Em relação às vantagens do clareamento caseiro. Então, o pouco tempo é clínico, tá? O paciente vai geralmente uma vez por semana no consultório para a gente estar acompanhando a cor, fazendo a aplicação tópica de flúor e fazendo as comparações do processo de clareamento. Ele é seguro e tem uma resposta boa e prognóstico bastante favorável. A desvantagem é que nem sempre os pacientes adaptam as moldeiras, eles acham elas desconfortáveis, acham que o tempo para clarear vai ser muito tempo, geralmente são 4 semanas, e às vezes eles colocam muito